A minha tese sobre esta reforma laboral é simples. Portugal precisava da reforma porque continua preso a uma visão infantil do trabalho. Sempre que se fala em flexibilidade, se fala em sempre que se fala em flexibilidade, metade do país grita exploração. Sempre que se fala em competitividade, fingem que isso é um presente aos patrões. Mas a verdade é que não há salários europeus com produtividade baixa, empresas frágeis e uma lei laboral feita para desconfiar de qualquer tipo de acordo entre trabalhador e empregador. Eu posiciono-me claramente no lado favorável a esta reforma, numa linha próxima à da iniciativa liberal, porque acredito que o mercado de trabalho português precisa claramente de menos medo, menos rigidez e mais liberdade contratual. Não porque os trabalhadores devam ficar desprotegidos. Pelo contrário, porque a melhor proteção para um trabalhador não é estar preso a uma lei que promete segurança num país de salários baixos. A melhor proteção que podemos oferecer é alternativas, empresas a competir por talento, uma economia a crescer, produtividade a subir e salários que aumentam porque há valor criado, há valor acrescentado. A esquerda olhou para esta reforma e vê um ataque aos trabalhadores. Eu vejo uma tentativa clara, mas imperfeita, mas necessária, de adaptar Portugal à realidade. O mundo mudou, a economia mudou, as empresas mudaram, o trabalho mudou, mas a discussão política continua presa ao mesmo teatro moral. De um lado, o patrão explorador, do outro, o trabalhador indefeso. Essa caricatura pode servir para cartazes de greve, mas não serve para governar um país. É evidente que havia pontos sensíveis. O alargamento dos contratos a prazo podia claramente aumentar riscos de precariedade. O banco de horas também exigia algum cuidado, porque nem todos os trabalhadores têm o mesmo poder negocial. As mudanças no procedimento ilícito tinham de ser também muito bem calibradas, mas uma reforma não deve ser rejeitada apenas porque tem riscos e medidas menos boas. Deve ser discutida, melhorada e aprovada quando a direção for a correta. E aqui a direção era a correta, dar mais margem às empresas, mais capacidade de organização ao trabalho e mais instrumentos para compatibilizar a competitividade com a tal proteção social que é muito importante. O problema português é que queremos o resultado dos países ricos sem aceitar as condições que tomam esses mesmos países ricos. Queremos bons salários, mas recusamos falar de produtividade. Queremos um emprego estável, mas hostilizamos empresas que precisam de se adaptar, por exemplo. Queremos também investimento, mas mantemos um mercado laboral super pesado, desconfiado e muito pouco atrativo. Queremos proteger trabalhadores, mas muitas vezes protegemos apenas a estagnação. Ou seja, esta reforma foi chumbada não porque fosse uma ameaça ao país, mas porque Portugal continua claramente com medo de qualquer tipo de reforma. A esquerda chumbou por dogma ideológico, o Chega chumbou, e vamos discutir isto lá mais para a frente, por cálculo político. E quem perde é quem? O país real. Os jovens continuam a sair, os trabalhadores que continuam a ganhar uma miséria, super mal pagos, as empresas que continuam pequenas e, por fim, a economia que continua incapaz. Por fim, um mercado laboral moderno tem de proteger contra abusos, mas também tem de permitir crescimento, mobilidade, negociação e adaptação, porque sem empresas fortes não há salários fortes, sem produtividade não há prosperidade e sem reformas Portugal vai continuar a fazer aquilo que faz há décadas, discutir direitos em abstrato, enquanto entrega salários baixos na prática e depois continuamos com esta bandalheira. Mas o que vamos falar aqui agora é o voto do Chega, e este voto é talvez o momento mais revelador de toda esta discussão, porque o Chega gosta de se apresentar como o único partido verdadeiramente de direita em Portugal. Gosta de dizer que rompe com o sistema, que não se vende, que não se dobra, que se representa uma direita sem complexos. Mas quando chega uma reforma laboral que mexe no coração do nosso modelo económico, o Chega volta ao lado do PS, do Bloco, do PCP, do LIVRE, do PAN, do JPP e vê os sindicatos a celebrar com ele os resultados. Isto não é um detalhe, é uma radiografia clara do partido. André Ventura continua a usar o termómetro social para decidir posições políticas. Não há nenhuma linha ideológica clara. Não há uma convicção económica consistente. Há leituras de ambientes, cálculos eleitoral e depois adaptação permanente ao que parece satisfazer mais gente naquele momento. E atenção, isto é politicamente inteligente, mas é ideologicamente vazio. Ventura percebeu claramente. Quanto que percebeu que uma coisa é que muitos partidos também perceberam já. Portugal é um país profundamente dependente do Estado. Há salários que dependem diretamente do nosso Estado. Empresas que vivem de contratos públicos, famílias que dependem de qualquer tipo de apoio, ou seja, setores inteiros que esperam proteção, subsídios, exceções, benefícios ou algum tipo de intervenção pública.
Num país assim, defender um Estado mais pequeno, uma economia mais livre e um mercado laboral mais flexível é difícil. Dá trabalho. Obriga à pedagogia, obriga a perder popularidade no curto prazo para construir uma ideia de país a longo, para o futuro. E o Chega não quer claramente esse custo. Preferiu fazer aquilo que todos os partidos fazem, trocar a coerência pela conveniência. Percebeu que para crescer, para se manter competitivo e para um dia poder mesmo chegar ao governo, tem de continuar muitas vezes encostado à esquerda, obviamente em matéria económica. Pode gritar contra o socialismo nos discursos, mas depois, quando a votação é concreta, é séria, quando há uma reforma real em cima da mesa, aproxima-se da lógica do Partido Socialista. Mais proteção formal, mais medo da flexibilidade, mais desconfiança nas empresas, muito Estado, mais Estado como resposta emocional a todos os problemas. E isto explica muito o nosso bloqueio. Isto é a base. Portugal não falha apenas porque tem maus governos. Portugal falha porque muitos partidos vivem numa busca incansável pelo poder, sem coragem para defender as suas próprias ideias quando as mesmas se tornam impopulares. Faz parte da política querer poder, é a base. O problema é que essa busca dos partidos vai retirar aos mesmos os valores, vai retirar os seus valores da equação. Ou seja, passam a jogar apenas o jogo da popularidade imediata e não a coerência, a ideologia. E esta reforma foi esse teste. E o Chega mostrou que economicamente não é uma direita reformista. É social, é populista e muitas vezes estatista. Uma direita que quer o eleitorado descontente com o sistema, mas não quer pagar o preço de aplicar ao país que menos Estado não significa menos proteção. Pode significar melhor Estado, mais eficiência, mais liberdade e mais responsabilidade. É por isso que Portugal não faz reformas, porque quando chega um momento difícil, quase todos fogem. A esquerda foge por ideologia, tudo certo. O Chega foge por cálculo e o país fica onde? Fica preso no mesmo lugar, dependente do Estado, desconfiado de uma liberdade económica e assustado com a palavra flexibilidade. E obviamente incapaz de perceber a lógica simples que nos empanca há décadas. Queremos salários mais altos, mas rejeitamos reformas que podem aumentar a produtividade. Queremos empresas mais fortes, mas tratamos a empresa como uma suspeita permanente. Queremos também muito crescimento, mas votamos sempre como se a riqueza já existisse e só faltasse distribuí-la. Queremos ser Europa, mas continuamos a pensar como um país que tem medo de crescer. Ou seja, o voto contra do Chega não foi apenas contra uma reforma laboral, foi contra a ideia de uma direita económica corajosa no nosso país. E talvez esta seja a grande conclusão. O Partido de André Ventura pode ser muito duro contra a esquerda nos temas sociais, sejam culturais, na segurança, na imigração, na justiça, mas quando a conversa entra na economia, no Estado, no trabalho e na despesa pública, o partido revela muitas vezes aquilo que realmente é. Uma força que percebeu que o eleitor português quer revolta contra o sistema, mas não quer largar a proteção do mesmo. E este é o problema, porque sem uma direita capaz de dizer a verdade económica, Portugal vai continuar condenado a escolher entre o socialismo assumido e o socialismo disfarçado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, julgo que é o 104, deixo como sempre aqui neste lado, acho eu, as minhas redes sociais. Como sabem, vou deixar também outra vez na descrição os bilhetes para o meu espetáculo ao vivo, Fora do Guião, de dia 10 de outubro. Obrigado por estarem desse lado, na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.